Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de ABC do Mundo. Nós hoje temos um convidado especial connosco, além do nosso painel permanente, o Miguel Baumgartner. Sejam bem-vindos a mais um episódio. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá a todos, sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Nós hoje temos connosco o Miguel Baumgartner, analista de assuntos internacionais, e o Miguel veio aqui juntar-se a nós, ao Bernardo Valente, Alberto Cunha e a mim, Bruno Mourão, no ABC do Mundo, para nos ajudar a explicar um bocadinho o que têm sido os últimos dias, as últimas semanas de conflito no Irão. Miguel, bem-vindo, em primeiro Olá, lugar. Miguel. E Miguel, vou começar por ti, exatamente para começarmos a entrar um bocadinho aqui no nosso tema do dia. Nós vamos analisar as consequências económicas, financeiras, principalmente as consequências secundárias do conflito no Irão, mas eu primeiro queria começar por te perguntar, desde que estalou este conflito com o primeiro ataque de Israel e dos Estados Unidos, aconteceu muita coisa, cada dia parece quase que são 10 anos. Mas eu gostava que nos fizesse aqui um pequeno apanhado destes últimos dias do conflito e como tu estás a ver esta tensão no Irão e a escalada ali para outras zonas do Médio Oriente. Muito boa tarde e muito obrigado por este convite. É uma honra estar aqui com vocês, e é sempre bom conversar com amigos, porque além de podermos ter uma conversa boa, profícua, e há sempre esta facilidade de comunicarmos uns com os outros e até de alguma forma de irmos intercalando as ideias. Mas, acima de tudo, o que me parece importante e que eu acho que muitas vezes nós não analisamos tanto na comunicação social, e eu faço uma meia-culpa e às vezes tento puxar o ponto para aí, é o seguinte, que é: o que é que levou a este ataque ao Irão? O que é que leva? É a política externa norte-americana? É o pensamento que existe na política norte-americana desde os anos 60? Nós podíamos pensar aquilo que várias vezes Henry Kissinger falou, curiosamente também alemão, naturalizado americano, e que olhava para o Médio Oriente de uma forma muito, muito especial. Podemos olhar para este conflito e podemos pensar que os Estados Unidos são, digamos assim, não são o principal, mas são parte daquilo que é efetivamente esta ação, e esta ação é muito mais de Israel e muito menos dos Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos a olhar, nós estamos a falar muito das consequências, e já lá vamos falar sobre essas consequências, que são brutais, vão ser mais ainda, vão criar uma instabilidade enorme naquela região, e vão globalizar ainda mais o que já está a acontecer nas questões económicas. Mas antes de ir a isso, vamos olhar para este ponto, que é o seguinte, que é: o que é que leva este presidente norte-americano, esta administração, neste momento, a atacar o Irão? Quando vem com a questão dos ficheiros Epstein, eu tenho que rir, porque não é esse o problema. E de todo, isso não preocupa Donald Trump. Talvez não, eu não estou a dizer que ele seja inocente ou que ele possa estar implicado, mas não me parece que seja uma coisa que lhe tire muito o sono. E, portanto, digamos assim, há um conceito completamente diferente daquilo que é esta política externa norte-americana. É uma política externa que está, digamos assim, focada em alterar aquilo que são os pesos e os contrapesos mundiais. Sim, em parte sim. Mas porquê? O que é que nos leva? Então leva-nos àquilo que é, para mim, digamos assim, o triângulo amoroso daquilo que é o entendimento da política externa norte-americana. E que para mim são 3 pessoas, que é o Witkoff, o Kushner e o Presidente dos Estados Unidos. E este triângulo amoroso, que não é político, é económico, olha para o mundo como, digamos assim, como um grande campo comercial e económico, como se fosse assim uma quantidade de empresas, algumas delas quase em, digamos assim, em falência técnica, e que eles pudessem fazer aquilo que eles faziam, que era comprar as empresas baratas, transformá-las um pouco e depois vendê-las aos pecados. E é um bocado isso como eles olham para o mundo. E a ideia, até um pouco naquele princípio daquela conversa It's all about economy, ou It's the economy, stupid, é um bocadinho o que está a passar aqui nos Estados Unidos.
Pronto, e portanto esta é a visão do presidente norte-americano, que é onde é que eu posso fazer negócio? É na Ucrânia, é na Rússia, é na Venezuela, é no Médio Oriente. E depois, obviamente, que há aqui um toque de, digamos assim, de um certo revanchismo em relação à China, porque a China recusa-se a curvar, porque a China faz uma demonstração de força enorme naquilo que foi o dia da vitória, naquela parada militar, convida uma quantidade de gente e não convida Donald Trump. Donald Trump não está preocupado com quem lá estava e, pessoalmente, não deve estar preocupado que aquelas pessoas que lá estiveram naquele momento pudessem, de alguma forma, até se unir contra si. Não, acima de tudo, ele está chateado porque ele não estava lá. Por isso é que ele faz e dá aquele discurso no dia logo imediatamente a seguir a dizer não, a China só é um país independente ou só se liberou porque nós estivemos lá, porque nós ajudámos, porque nós atacámos o Japão. E, portanto, o grande problema dele é não ser sempre o centro da atenção e o centro do mundo. Agora, esta é a forma de Donald Trump ver o mundo e ver a economia mundial. É onde é que eu posso fazer negócio, onde é que há negócio para mim e para a minha família. Por isso é que eu diria que a democracia americana, e deixando obviamente depois esta especialidade da política americana para o Bernardo, mas a política americana está um bocado a saque dos interesses económicos da família Trump e dos amigos Trump. E é extremamente importante olhar também para aquilo que é o background de Kushner, que é judeu, que tem uma ligação enorme à comunidade judaica de Nova Iorque, que tem um peso enorme, não só no Partido Democrata, mas também no Partido Republicano. Dito isto, esta é a imagem de Donald Trump, este é o pensamento de Donald Trump, esta ideia de que Donald Trump tem um grande projeto para o Irão e que através do Irão quer fragilizar este ou aquele país, pode até ser depois uma questão secundária, mas a primeira questão é como é que eu posso ter um ganho. Mas temos aqui outro que para mim é o grande player no meio disto tudo, que é Israel. Israel viu que os cometas e as estrelas alinharam-se todas. E alinharam-se todas porquê? Bom, há a possibilidade, até por aquilo que foi o facto de que os acordos de Abraão foram alargados, há uma quantidade de países muçulmanos que começaram e aceitaram reconhecer Israel, há efetivamente, Israel tem até por parte das monarquias do Golfo, começou até a fazer algumas trocas comerciais, começaram até a conversar, há ali uma possibilidade de a hegemonia que Israel sempre quis impor passar a ser efetiva não pela força e não através do seu proxy, que é os Estados Unidos, mas através de uma aceitação direta e a possibilidade inclusive de uma abertura de relações diplomáticas. E depois vê aqui, por isso é que eu estou a dizer que os cometas e as estrelas estavam todos alinhados. E depois Donald Trump é reeleito presidente dos Estados Unidos, tem esta atuação relativamente àquilo que é o direito internacional, que eu acho que Donald Trump nem tem noção do que é o direito internacional. Portanto, Donald Trump acha que pode entrar onde lhe apetecer porque é os Estados Unidos e, portanto, ele pode. E depois tem aqui esta questão que é... O primeiro-ministro de Israel vê que tem aqui a oportunidade de completar a obra da sua vida política, que é tornar-se a grande potência hegemónica, mas desta vez de uma forma efetiva, a única potência nuclear, portanto o Irão nunca podia ter acesso à questão nuclear, e derrotar aqueles que são os seus grandes inimigos, o Hamas, os Houthis, o Hezbollah e o regime iraniano. E para isso, como ele não o pode fazer sozinho, ele precisava de um presidente dos Estados Unidos que estivesse disposto a tudo, a quebrar todas as regras de diplomacia, todas as regras de direito internacional. E ele apercebeu-se que as midterms estão aí, digamos assim, ao virar da esquina e que ele tinha um tempo limite para fazer isso. O que eu acho que aconteceu e o que eu acho que está a acontecer é Israel tem dois desejos, além destes desejos que eu já falei, tem outros dois, que é aumentar a sua área territorial, portanto, ocupando a Palestina, engolindo a Cisjordânia, ou West Bank, como quiserem chamar, ficar com o sul do Líbano, tem uma parte da Jordânia que Israel e Netanyahu, inclusive, disse-o várias vezes no Parlamento israelita, que este era um tema que um dia teria que entrar em discussão,
a questão, efetivamente, desse... Eu agora não me lembro ao certo como é que os israelitas chamam essa parte da Jordânia, mas é uma parte boa. E, portanto, esta dimensão territorial também é. E o que é que acontece? Há, por parte de uma facção mais conservadora do grupo MAGA e apoiantes do Partido Republicano, que são judeus e que são, curiosamente, favoráveis à expansão territorial de Israel. E se partimos pelo princípio de que este presidente americano também quer fazer uma expansão territorial dos próprios Estados Unidos, então isto encaixa perfeitamente. Para terminar este ponto, o que é que aconteceu nos últimos dias? Israel vê esta grande possibilidade, convence os Estados Unidos já desde aquilo que foi a guerra dos 12 dias com a questão nuclear, que também não é nada de novo. Quem se lembra, vocês se calhar eram um pouco mais novos do que eu, mas quem se lembra, em 2003, estava a ser discutido no Senado e na Câmara de Representantes, ou seja, no Congresso norte-americano, estava a ser discutido a questão da invasão do Iraque. Quem faz uma palestra de quase 4 horas aos congressistas americanos é Netanyahu, que convence o Congresso americano de que o grande destabilizador da região, a pessoa que nunca iria deixar que aquela região prosperasse e tivesse uma intervenção económica dos Estados Unidos e que Israel nunca estaria a salvo, era Saddam Hussein. E é baseado nesta ideia, nas chamadas armas de destruição maciça. Agora é a questão do enriquecimento do urânio, que nós ainda não sabemos muito bem que quantidade, a que percentagem já foi enriquecida. Há informações contraditórias. E, portanto, se nós formos pegar, e com isto termino, numa linha temporal, desde o final da década de 70, OLP, Líbano, Hezbollah, Palestina, Hamas, Iraque e Irão, quem é a pessoa que está sempre presente e sempre a dizer que naquele momento aquela pessoa específica ou aquela organização terrorista ou aquele país é a grande ameaça para a região? É Netanyahu. E, portanto, Netanyahu tem aqui a oportunidade de uma vida, vocês não se esqueçam que Netanyahu era completamente contra os acordos de Camp David. E Netanyahu, várias vezes, enquanto era líder que esteve com... Ele emergiu na política israelita no início e meados dos anos 90 como um opositor dessa aproximação. Como opositor. E além disso, há informações de que, quando ele esteve no governo como Ministro da Defesa, várias vezes tentou ou tinha a responsabilidade, várias vezes, juntamente com o Mossad, tentativas de assassinato do próprio Yasser Arafat. Porque a ideia era mesmo não permitir que aquele acordo estivesse. Portanto, há aqui um projeto de uma vida que, como todas as estrelas e os planetas conseguiram-se, estão todos alinhados, ele viu nesta grande oportunidade. E, portanto, os Estados Unidos entram nesta guerra não para mudar o regime, não com a ideia de trazer democracia ao Irão, não preocupados com os direitos humanos. Vamos nos lembrar o que aconteceu em janeiro, em que 9 vezes, ou por 9 vezes, o Presidente dos Estados Unidos disse às pessoas que se manifestavam na rua de que a ajuda estava a chegar. Portanto, não há essa questão toda. O que há, a questão é de continuar a apoiar aquilo que é a visão de Israel. E com isto termino. Os Estados Unidos não têm, à exceção de Kissinger, e efetivamente ele tinha uma ideia daquela região, da mesma forma que ele tinha uma ideia de trazer e de aproximar a China dos Estados Unidos, digamos assim, isolando assim a União Soviética. A partir desse momento tem sido sempre a visão estratégica de Israel a conduzir a política norte-americana naquela região. E, portanto, o que nós vimos foi um ataque, uma tentativa de destruição do regime, é isso que nós estamos a ver. Mas deixa-me só mesmo para terminar, eu quero só fazer aqui 5 pontos. E vou tocar aqui nos 5 pontos, porque foram os 5 pontos que nos andaram a dizer durante esta semana, nomeadamente dos Estados Unidos, o que é que efetivamente seriam os pontos importantes a fazer. Primeiro, destruição da marinha iraniana. Disse-nos ontem o general, comandante do SETCOM, que foram destruídos 51 navios. Mas nós sabemos que a Marinha iraniana tem registado cerca de 140 navios, sendo que desses navios muitos deles são aquelas lanchas rápidas que a Guarda Revolucionária utiliza, que
que têm vários tipos de armamento, são pequenos, mas, portanto, objetivo número 1 não está concluído. Objetivo número 2 era conseguir destruir todo o projeto dos mísseis balísticos e aniquilar qualquer tentativa de ataque aéreo por parte do Irão. Bom, objetivo número 2 não está concluído. Nós sabemos, temos informações, e a Al Jazeera ainda hoje de manhã falava disso, de que continuam a ser disparados mísseis balísticos e que haveria efetivamente ainda em algumas províncias do Irão que continuam a fabricar. A mesma coisa que era o terceiro objetivo, que era efetivamente terminar com aquilo que era o projeto nuclear. Nós sabemos também que, e o próprio Donald Trump disse, e o Pete Hegseth disse hoje de manhã, que ainda andavam à procura de outros locais onde poderiam estar a fazer enriquecimento de urânio. Portanto, três objetivos não cumpridos. E depois os dois mais importantes que apareceram nas últimas horas muito mais vincado, nomeadamente naquilo que ontem foi a publicação na rede social Donald Trump, quando ele fala nós temos que acabar com o império do mal, era a destruição deste regime, criando, quinto ponto, a possibilidade para que a oposição saísse à rua e tomasse o poder. Portanto, de 5 objetivos, ainda 0 foram conquistados. E quando ouvimos o presidente dos Estados Unidos, que tem uma visão e tem uma análise diferente dos israelitas. Nós tivemos, no domingo, Peter Hegseth dizia esta guerra vai continuar por muito mais tempo. Donald Trump, na terça-feira, diz não, esta guerra acaba nas próximas horas ou nos próximos dias. Israel vem ontem dizer que esta guerra está para durar. Portanto, o que está a acontecer é uma guerra de Israel com a ajuda do seu proxy. Se da mesma forma o Hezbollah, o Hamas, os Houthis são o proxy do Irão, neste momento os Estados Unidos são aqui o proxy de Israel neste ataque que fizeram ao Irão. Obrigado, Miguel. Uma introdução extremamente relevante e que nos prepara aqui para entrarmos um bocadinho mais a fundo também na discussão que vamos ter hoje e que vai ter aqui como base uma dinâmica um bocadinho diferente do que nós costumamos fazer no ABC do Mundo, mas que vocês já vão perceber. Nós vamos entrar, passando aqui pelos pontos do Miguel, numa questão também de como é que tudo isto, todo este conflito e este equilíbrio de forças, Israel, Estados Unidos, China, Rússia e proxies aliados, como é que se reflete naquilo que vai interessar à maior parte das pessoas. E Miguel lembrou bem a questão do slogan de Bill Clinton nos anos 90, It's the economy stupid. Portanto, como é que isto tudo se reflete na economia e no dia-a-dia? Com certeza os portugueses já se aperceberam, porque o primeiro grande efeito foi um enorme aumento dos preços dos combustíveis, principalmente o gasóleo em Portugal, e nós temos aqui um primeiro gráfico trazido pelo Alberto e pelo Bernardo, e eu vou lançar primeiro para o Bernardo, que nos mostra que esta segunda-feira, ou seja, 9 de março de 2026, teve a maior variação diária do preço do crude em dólares, basicamente da história, ou seja, da história dos mercados. Bernardo, explica-nos também porque é que tu trouxeste este gráfico para a nossa discussão. Olá a todos e obrigado ao Miguel por estar presente e também por esta excelente introdução. Bom, então, explicar assim de forma muito sintética como é que tem impactado então o sistema internacional e principalmente o mercado energético, petrolífero, como lhe quisermos chamar, principalmente naquilo que diz respeito às importações de quem estava muito dependente do Irão. A partir do momento que temos instabilidade, neste caso no Estreito de Hormuz, tal e qual como temos instabilidade, por exemplo, na Venezuela, e já vão perceber o porquê de trazer esta comparação, as empresas, porque não falamos de administrações extrativas, estamos a falar de empresas extrativas e que depois entram em cadeias de valor globais que passam pelo o retirar da matéria-prima, a transformação e depois a chegada ao consumidor final. A partir do momento temos cerca de 20% de todo esse trânsito a passar pelo Estreito de Hormuz e temos o Estreito de Hormuz neste momento parcialmente bloqueado, ou pelo menos bloqueado a algumas nações, o que acontece é que essas empresas essas, podemos até falar da administração norte-americana e aquilo que são as empresas que Donald Trump de certeza que imaginava que poderiam ir investir, neste caso, na zona do Golfo, e não é à toa que o Irão viola também o direito internacional depois de os Estados Unidos terem violado o direito internacional ao atacarem o Irão, em vez de retaliar em legítima defesa contra os Estados Unidos ou contra Israel,
Não se, claro que também há aqui uma questão de força por trás, mas a verdade é que ataca os países do Golfo, as monarquias do Golfo, precisamente porque têm laços económicos profundos com os Estados Unidos e com a administração de Trump. E, aliás, o Miguel falava, por exemplo, da importância do Jared Kushner em todo o aparelho diplomático dos Estados Unidos e o aparelho económico dos Estados Unidos posterior. A verdade é que, quando tivemos as primeiras negociações para Gaza, em setembro do ano passado, quando há o ataque em Doha, portanto o ataque das IDF em Doha, que explodem com a mesa de negociações, o que é que acontece no dia seguinte? O Jared Kushner voa para a Arábia Saudita e estabelece um negócio milionário da indústria dos videojogos e da multimédia com um fundo saudita, exatamente para provar que existia essa estabilidade para as empresas investirem. E o que o Donald Trump vai tentar provar agora, ao longo das próximas semanas, meses, o tempo que este conflito demorar, é precisamente que existe esta estabilidade para que as empresas se possam deslocar para lá. Porque, como até acho que já tínhamos falado aqui na altura da intervenção à Venezuela, a ExxonMobil, uma das principais empresas do mercado petrolífero, recusou-se a entrar na Venezuela na altura. Recusou-se a entrar na Venezuela porque isso implicava terem que construir novas infraestruturas e é um custo produtivo que a empresa não quer ter. E, para além disso, a instabilidade na região da Venezuela, como é igual também para o Irão, não permite assegurar um fluxo normal daquilo que é o comércio global e, portanto, não permite sequer tanta produção como a escoação aos níveis normais ou aos níveis desejados por essas empresas. Portanto, por muito que a administração norte-americana tenha um ímpeto extrativista, há o problema aqui que é o ímpeto extrativista não é direto. É preciso passar aqui por algum tipo de consórcio empresarial. Se os consórcios empresariais se recusarem a fazer esse trabalho, que é o que está a acontecer agora no Estreito de Hormuz, temos tudo o que é indústria petrolífera a nível global condicionado e por isso é que em última instância chega o combustível muito mais inflacionado aos nossos carros e à nossa carteira, certo? Portanto, este era o primeiro ponto. Antes de passar a palavra ao Alberto, só explicar também que o facto de termos agora o Estreito de Hormuz bloqueado pode trazer algumas consequências que não são necessariamente económicas, mas que podem ser geopolíticas. Porquê? Porque temos Donald Trump, a administração norte-americana, também no âmbito daquilo que é um bocadinho uma cisão dentro da NATO, a tentativa de hostilizar os parceiros da NATO, a dizer reiteradamente há quase 4 anos que temos de reduzir a dependência do gás natural russo, que temos de reduzir a dependência do petróleo russo. E agora o que é que faz? Vai levantar as sanções à Rússia, exatamente porque a partir do momento que estas empresas deixam de circular pelo Estreito de Hormuz, o preço sobe. Quando temos esta inflação galopante e esta taxa de variação, como falavas, Bruno, o que acontece é que é preciso depois colmatar esta falta, é preciso oferecer algum tipo de estabilidade a este mercado. Como é que se oferece algum tipo de estabilidade a este mercado? Encontrando outros parceiros. O parceiro que Donald Trump encontrou neste momento, a solução que encontrou foi levantar as sanções à Rússia para devolver o fluxo do petróleo normal ao comércio global. E, portanto, agora é Zelensky que tem as cartas na mão para dizer, claro que, bom, estas cartas são muito do ponto de vista teórico e narrativo, mas para dizer, então, andam aqui, neste caso a administração americana, a tentar apoiar o esforço ucraniano através da União Europeia, explicando à União Europeia que tem que comprar gás liquefeito muito mais caro à Índia, por exemplo, porque a Índia é o intermediário do gás russo. Portanto, a Rússia vende à Índia e a Índia vende à Europa porque a Europa não pode comprar diretamente à Rússia. E agora, são os Estados Unidos a levantarem as sanções à Rússia e a Rússia, no mês passado, em fevereiro, tiveram a menor exportação de combustíveis fósseis desde o início da guerra, portanto, dos últimos 4 anos, e em março vai ter provavelmente dos maiores níveis de exportação, ou pelo menos um crescimento que andará certamente em mais de 100% a 200% daquilo que são os seus combustíveis fósseis e do petróleo. Sim, já lá vamos. Força, Miguel. Quero comentar. Uma das coisas que eu gosto de fazer, mas se calhar é este meu lado alemão, que de dizer sempre aquilo que penso, que nós temos que fazer quando fazemos análise é às vezes, e o Bernardo fez uma análise brilhante, mas há aqui um ponto que é, mesmo nesta questão do levantamento de sanções, o levantamento de sanções não é algo que é feito só agora por razão da questão política deste momento e da falta, efetivamente, daquilo que é o crudo que vem do Médio Oriente, até porque o crudo russo é Ural, não é Brent, e tem toda uma tecnologia diferente. Por exemplo, na Europa, só para vocês terem uma ideia, na Europa só há 4 países que têm capacidade de transformar o crudo Ural em gasolina, em gasóleo, que é a Bulgária, a Roménia
a Eslovénia e a Hungria. Tanto que a grande maioria do petróleo que é utilizado hoje na Ucrânia sai da Rússia, vem até a Hungria transforma esse crudo Ural portanto, em gasóleo e gasolina, energia, e depois vai num pipeline para a Ucrânia. Quando eu às vezes ouço alguns analistas virem dizer que a Hungria deveria deixar de comprar energia e petróleo à Rússia e podia perfeitamente comprar aos Estados Unidos. Não pode. E não pode porque já foi feito um levantamento até económico por parte da União Europeia para alterar a tecnologia da Roménia, da Bulgária, da Eslováquia e da Hungria. Não só são muitos mil milhões de euros, como também demora muitos anos para fazer isso. Isto agora só para dizer o seguinte: o levantamento destas sanções é algo que Vladimir Putin, através de Dmitriev, anda a pedir a Kutcher e a Witkoff há muito tempo. E obviamente, lá está este alinhamento das estrelas Este ponto esteve na mesa das negociações nas várias rondas que eles foram tendo quando o Witkoff foi buscou várias vezes. Exatamente. E, portanto, como tudo se alinhou, como os cometas e os planetas e as estrelas estão todas alinhadas, curiosamente, acontece agora esta grande bênção que o secretário americano vem dizer, e o secretário americano diz que isto é só até abril. Não acreditem, eu acho que vai ser permanente este levantamento de sanções. Então, Alberto, eu ia lançar para ti, ainda neste tema do Brent, do crudo, aliás, nós temos aqui um gráfico que tu também trouxeste que mostra um pico gigantesco dos preços do crudo nos mercados, bate ali nos $120 mais ou menos, e depois tivemos uma descida nos dias seguintes e uma estabilização no preço que temos agora, mais ou menos a rondar os $100 por barril. Lá está, impacto destas questões que tanto o Miguel como o Bernardo foram aqui introduzindo. O que é que tu queres trazer aqui para a mesa da discussão também com este gráfico? Com este gráfico, já agora, isto representa, se nós formos pensar em janeiro e fevereiro, é um aumento de mais de 50%, porque ele andava a rondar ali, chegou a ser, portanto, 65%, neste momento é um bocadinho mais de um aumento de 50%. Bem, queria falar de 3 eixos e 3 notícias, que é a China, a Rússia e a Europa. Vou começar pela Europa. Isto é uma notícia que não é confirmada, mas que saiu no Financial Times hoje, que a França e a Itália abriram canais diplomáticos para falar com o Irão para pedir a vários navios a passagem segura pelo Estreito de Hormuz. A Europa, comparativamente com os Estados Unidos, e o Miguel fez uma análise brilhante da estratégia ou da estratégia de proxy de Israel nos Estados Unidos, a Europa é muito mais dependente do petróleo do Médio Oriente do que os Estados Unidos. Há certos países que são menos dependentes, por exemplo, a Noruega e o Reino Unido, porque têm as suas próprias capacidades no Mar do Norte, mas a Europa, como todo, é muito mais dependente. Portanto, é significativo que eles já estejam a falar diplomaticamente. A China, há aqui 2 pontos que é preciso falar. O ponto que parece mais óbvio, mas não é assim tão óbvio se nós soubermos detalhes, é que nós já falámos aqui em episódios anteriores que a China tem uma dependência energética. É verdade, mas a China, neste momento, é menos afetada pelo aumento dos preços do petróleo. Porquê? Porque a maior parte dos contratos da China, com o Irão, por exemplo, cuja dependência da China é quase 3/4, são contratos em que o preço está fixo por um período de tempo. Ou seja, eles não vão neste momento pagar, isto nem sempre é dito, eles não vão neste momento pagar os 98 nem os 100, eles vão pagar o preço que eles contratualizaram antes deste conflito acontecer. E outra coisa que também não é confirmada, embora já tenha aparecido em várias fontes, é que o Irão, na sua... Portanto, quando nós falamos do esforço do Irão de controlar o Estreito de Hormuz, tem toda uma questão de minas, e é um pouco mais, digamos, arbitrário, mas também tem uma questão de usar as lanchas e os meios navais, como o Miguel falou, e alguns drones para atacar barcos. O que tem sido dito em várias análises é que o Irão e a China têm um acordo para que certos dos barcos que vão transportar esse petróleo que a China precisa do Irão, que não são, digamos, atingidos pelo Irão. E em troca, por exemplo, a China deve ao Irão acesso ao sistema Baidu de navegação, além daquele acordo que ele já tem. Concluo rapidamente com a Rússia. É cedo ainda para falarmos sobre o futuro
deste conflito, mas se há um ganhador deste conflito neste momento é a Rússia, porque a Rússia, que não cumpriu ainda os seus objetivos políticos, tem tido a capacidade de sobreviver economicamente graças aos acordos com os países da Eurásia e, nomeadamente, graças a uma economia que todos sabemos é muito dependente tanto do petróleo como do gás natural liquefeito que a gente vai falar. Portanto, neste momento, se é um vencedor deste conflito, é a Rússia. Posso acrescentar outro vencedor a este conflito? Outro vencedor a este conflito é a China. Porquê que é a China? A China, ao longo dos últimos anos, vem entrando nos locais onde a Europa e onde os Estados Unidos saíram, nomeadamente o Sul Global, a África. E o que é que acontece? A China, o que tem feito é o seguinte: a China tem se tornado um parceiro económico, um parceiro político e diplomático, que é coerente e que é alguém em quem se pode confiar. Uma das coisas que a China veio demonstrar, ou que os Estados Unidos vieram demonstrar, é que os países podem confiar na China. Ou seja, quando a China entra em negociações, quando a China entra em negociações económicas e políticas, não termina essas negociações com bombardeamentos. Nós olharmos para aquilo que foi Venezuela, aquilo que é o Irão, em que havia negociações em curso para se tentar chegar a um bom porto. Obviamente que nós sabíamos desde o princípio que essas negociações não eram efetivas e eram mais para show-off. Mas uma das coisas que os Estados Unidos vêm mostrar é que é um país que não é confiável, que é um país onde havendo negociações, onde havendo a tentativa de negociações, onde as pessoas estando sentadas à mesa, o outro parceiro continua a organizar-se militarmente para atacar o país, mesmo antes de uma decisão final. E, portanto, a China ganha no campo diplomático, mostrando que, afinal, é um parceiro coerente, confiável, ao contrário dos Estados Unidos. E, Alberto, passamos para o nosso próximo gráfico, que nos mostra, e aqui mais numa perspectiva global, mas nós queremos focar-nos ali mais na zona do Médio Oriente, ali a este de África. Fica aqui também o desafio que os países não têm nomes, portanto quem não perceber de geografia vai ter de estudar bem esta lição. Mas temos aqui os nossos ouvintes são extremamente Sim. Não estou a duvidar dos nossos ouvintes. Mas e tem um globo aqui em todos os episódios. Tem uma responsabilidade implícita. É verdade. Nós temos aqui as cadeias de produção e abastecimento do gás de petróleo liquefeito, e temos ali no Estreito de Hormuz, dá para ver a seta ali nesta tonalidade rosa, que mostra que é um ponto crucial de transporte, até porque temos ali a Qatargas, que é uma grande produtora, uma das grandes produtoras, e que depois tem ali algumas vias pelo Estreito de Hormuz de transporte do gás de petróleo. E eu aproveito para dizer que nós, enquanto estávamos aqui a gravar, surgiu entretanto informação vinda do Pentágono de que vai haver potencialmente do Pentágono e do Miguel. Do Pentágono, dado pelo Miguel aqui em primeira mão. A notícia, como só poderia ser, é da CNN de Portugal, atenção. Claro. Passando aqui a publicidade, nós nos importamos minimamente de a fazer. Mas, Alberto, tu trouxeste este mapa que é mais completo também para falar um bocadinho também sobre esta questão do Estreito de Hormuz, não é? E como o conflito e os ataques que o próprio Irão tem feito a alguns barcos de transporte também têm potencial impacto nestas cadeias de fornecimento de petróleo, gás natural, tudo mais. Absolutamente. Como os fãs deste canal já se habituaram, eu tenho 3 pontos para fazer. O primeiro ponto, e este mapa engloba isso, não preciso de completar muito, aquilo que se diz em geopolítica os maritime choke points. Isto continua a ser super importante para perceber as cadeias de valor, porque a globalização funciona através de cadeias de valor. E, portanto, nós olhando para este mapa percebemos que existem ainda cadeias de valor, como existem desde que a globalização começou a acelerar no século XIX, e é importante perceber. Segundo ponto que é possível perceber neste mapa, vou ser sintético, depois vou passar para a questão do Estreito de Hormuz, é que se olharmos para a China, isto é um conceito que, aliás, tem sido desenvolvido em alguns artigos, que é o complexo de Malaca. E toda a gente sabe, o Estreito de Malaca, onde, aliás, houve uma presença portuguesa. Se nós olharmos para o mapa, nós vemos que, ao contrário dos Estados Unidos, que têm abertura oceânica dos dois, a este
e a oeste, além da questão da relação que têm e continuam a ter do outro lado do Atlântico, com bases, com acordos comerciais, mesmo que esta administração não acredite neles, a China está ali numa espécie de gaiola de vários estreitos que tem que controlar, porque senão, por exemplo, seja o Estreito de Malaca, seja todas as saídas do Mar da China e, ajusando disso, o Estreito de Hormuz. E vamos falar aqui do Estreito de Hormuz, eu já falei um bocadinho da China, e queria falar aqui do ponto Europa, porque é isto que interessa também aos portugueses. Quando as importações de gás natural líquido feito da Rússia foram diminuídas, nunca terminaram, mas foram diminuídas para a Europa em graus diferentes, mas, por exemplo, a Alemanha diminuiu bastante, há 4 grandes fornecedores que os substituíram. Os Estados Unidos, a Argélia, a Noruega e, principalmente, de longe o mais importante, o Qatar. O Qatar é fundamental para o abastecimento do gás líquido feito. E, portanto, se nós vemos ali, Qatar Gás é aquela bola que diz ali 77, quase toda aquela produção vai para a Europa. Portanto, e simplificando, isto penso que é uma consequência rápida, se o Irão quiser fazer doer a Europa e fazer valer, digamos, em futuras negociações com a Europa, forçar a Europa a ter um papel, por exemplo, a tentar levar para a diplomacia, atacar o Qatar e atacar o Qatar Gás, ataca onde dói os europeus. Obrigado, Alberto. Eu ia abrir aqui também para o Bernardo. Bernardo, tu aqui neste mapa queres destacar o quê? Acho que há vários pontos a destacar. Primeiro é o sinal que a própria União Europeia, por muito que se tente no plano narrativo olhar para aquilo que é a autonomia estratégica, como dizia o Miguel no início e muito bem, isto é tudo sobre a economia. E coloco aqui a questão. Temos, de facto, do ponto de vista económico, esta dependência também de alguns Estados do Golfo. Estados do Golfo esses que, como estava a explicar há pouco, também têm ligações muito próximas com os Estados Unidos. E, eventualmente, a Europa terá que se posicionar não só por esta dependência económica, mas também porque já temos tropas no terreno de potências europeias ou de nações europeias, a Europa terá que eventualmente se posicionar. Imagino que a primeira resposta, e aqui cingindo-me apenas àquilo que é o ponto de vista, a dimensão económica, a primeira resposta será apoios a nível interno de país para país, portanto não serão apoios coordenados, imagino eu, principalmente aos combustíveis, só que esse apoio aos combustíveis, não resolverá os problemas da Europa no sentido em que aquelas nações, principalmente, que têm sido mais dissidentes dentro da União Europeia, são as que serão menos afetadas por esta guerra. E, portanto, a Europa também aqui tem mais um desafio, que é perceber se, do ponto de vista económico, faz sentido ou continua a fazer sentido também esta política de coordenação, porque a União Europeia, quando nasce bem, curiosamente, tivemos nos anos, ainda antes da seca, tivemos ali umas tentativas de Comissão Europeia para a Defesa, portanto até tínhamos aqui este ímpeto defensivo já na altura, mas não resultou, e então entre tivemos 52 a seca. E 54. 52 e 54. Exatamente. E depois tivemos a evolução para a CE e para a União Europeia, como a conhecemos. E os laços são económicos. E quando falamos dos laços económicos, pressupõe-se então que existe um mínimo de coordenação económica e financeira. Essa coordenação económica e financeira, neste momento, é muito instável, como sabemos, e aliás foi posta em causa na crise de 2008. É também muito posta em causa precisamente por esta dependência que temos, também do ponto de vista energético, e um ponto de vista energético depois pode expandir para todos os setores comerciais, financeiros e económicos, que a Europa não consegue tomar as rédeas daquilo que é o mercado internacional, porque a China se expandiu nestas cadeias de valor globais que o Alberto falava, e expandiu-se muitas vezes com apoios dos Estados às empresas, e claro que aqui ajuda a ter uma economia com planos quinquenais extremamente centralizada, e esse é um dos problemas da Europa que não vale a pena abordarmos aqui, mas agora a Europa
coloca-se com outro desafio, ou tem agora outro desafio, ou até diria um obstáculo até do ponto de vista constitucional, que é perante esta crise económica, perante esta crise financeira que pode assolar os Estados europeus, e Estados europeus que estão muito frágeis também do ponto de vista interno, porque temos cada vez mais forças pouco orgânicas, ou as forças radicais, se quisermos chamar, a ganhar nos respectivos eleitorados e a ganhar nos respectivos eleitorados do eixo franco-germânico, que é aquilo que realmente importa aos europeus e ao futuro do projeto europeu. E agora a Europa tem que, no meio disto tudo, ainda tomar uma decisão relativamente a este conflito, e que já deveria ter tomado também em relação ao conflito da Ucrânia, que são conflitos que colocam a própria existência da Europa, porque a Europa é uma aliança predominantemente económica, em causa, que é, então e agora estendemos o mandato, estendemos aquilo que eram os nossos poderes implícitos para a criação de um exército comum, para a criação de um sistema de defesa, ou continuaremos a basear-nos neste apoio normativo que damos ao sistema internacional, que somos nós que acreditamos na moral e na ética do direito internacional, mas nós só acreditamos na moral, na ética do direito internacional, porque se não nos valer isso, não há nada que nos valha, porque nós não temos neste momento outra solução que não seja esse ímpeto normativo e ético no sistema internacional. E, portanto, no meio desta crise em que a nossa dependência energética vai ficar cada vez maior, no sentido em que a inflação vai fazer com que paguemos cada vez mais a países, a Estados que estão envolvidos, mesmo de forma indireta, neste conflito, e enquanto isto está a decorrer do ponto de vista económico, temos de perceber também se queremos estender o mandato da União Europeia, e aqui já não será a União Europeia, já... Portanto, evoluímos da SECA para a CE, da CE para a UE, e agora evoluiremos para qualquer coisa diferente que contempla a possibilidade de termos nova despesa, não só nos Estados sociais, que é um dos problemas que se colocou logo com a guerra da Ucrânia, mas também naquilo que é a criação de um sistema securitário comum e que parece muito difícil de alcançar a partir do momento que continuamos a ter esta dependência económica de vários Estados e também, inclusive, nesta dimensão do gás liquefeito das monarquias do Golfo. Miguel, ia lançar para ti, vamos aqui fazer a transição para um outro mapa que mostra de uma forma muito resumida alguns investimentos estratégicos que a China tem feito em portos ali na zona de circundante da Arábia Saudita, perto do Irão, especificamente ali no Estreito de Hormuz, e eu ia lançar para ti para falarmos um bocadinho mais sobre esta questão da China. Tu definiste como um dos vencedores deste conflito, e eu queria perceber contigo, tendo em conta estes também investimentos estratégicos que a China tem ali na zona e muito perto de sítios que estão a ser afetados pelo conflito, se principalmente agora com esta informação de que os Estados Unidos vão ter algumas boots on the ground, se a China neste momento tem alguma razão para tomar uma parte ativa neste conflito, ou para ter aqui alguma decisão um bocadinho mais radical em relação à resposta a este conflito. A China não tem atitudes radicais, a China tem uma atitude muito controlada, mas a China está envolvida neste conflito desde o primeiro dia. Uma das razões porque a capacidade militar iraniana é muito mais efetiva do que foi na Guerra dos 12 Dias, ou foi em todos os últimos conflitos onde participou, quer seja até na guerra nos anos 80, Iraque e Irão, é porque deixou de utilizar tecnologia e inteligência russa e passou a utilizar tecnologia e intelligence da China. Nós sabemos que o sistema, eu não sei exatamente como é que se chama o nome técnico. Baidu. Exato. Está a utilizar esse sistema. Nós sabemos que existe 2 navios da marinha chinesa, que são 2 navios que fazem guerra eletrónica e que fazem a guerra de intelligence, que estão muito próximos da costa do Irão e que estarão a ajudar a captar comunicações, descodificar essas comunicações e passar essa inteligência ao Irão. E, portanto, a China não precisa de intervir militarmente. Onde é que a China tem feito essa intervenção e porque é que eu disse que a China ganhou muitos pontos aqui nesta vertente diplomática? A China andou, ou melhor, vamos voltar atrás e isto um pouco àquela conversa que eu tinha. Se nós formos ver, principalmente a partir
A partir principalmente do governo de Bill Clinton, os Estados Unidos foram saindo de uma quantidade de locais e foram deixando de ser aquele país que vinha não só para impor a sua democracia liberal e a sua forma de ver o mundo e a sua forma de ver o Estado, mas que trazia participações comerciais, económicas, parcerias internacionais, ajudava na questão da saúde, na organização das economias, estrutura, desenvolvimento económico, etc. E foi saindo aos poucos. E na administração Obama houve muita saída. Na primeira administração Trump, então, a saída foi brutal. Biden, por variedíssimas razões, nunca conseguiu olhar para esse tópico e agora, nesta administração, saiu ainda mais. Quem é que tem vindo ao pouco a ocupar este espaço? A Rússia já o fazia, e já o fazia desde a Guerra Fria, mas não tinha economicamente o peso e a potência que a China tem, e portanto a China foi ocupando. Hoje nós olhamos para a América Latina e se fôssemos pintar a América Latina azul para os Estados Unidos e vermelho para a China, de quem são os maiores parceiros comerciais da América Latina, nós tínhamos toda a América Latina pintada de vermelho. Se nós fizermos o mesmo em África, temos África toda pintada de vermelho. Isto de parcerias económicas. Se formos fazer parcerias estratégicas, como a construção de portos, os cabos submarinos, gasodutos, e fôssemos pintar azul para os Estados Unidos e vermelho para a China, nós tínhamos novamente tudo pintado de vermelho. E então o que é que acontece? Acontece é que a China entendeu que não precisava de fazer uma guerra como os Estados Unidos, não precisava de impor a sua democracia, permitem-me a expressão, está-se nas tintas se o político é democrata ou não é democrata, ou é ditador ou não é ditador, desde que exista uma parceria comercial e política efetiva e que a China se torne o maior parceiro económico daquele país, podendo retirar as questões, sejam elas das matérias-primas, das terras raras, do Brasil, por exemplo, que traz uma quantidade de produtos que são explorados em termos de minérios, que depois são utilizados para a tecnologia chinesa, nomeadamente a tecnologia dos automóveis e da produção de chips, que é uma coisa que depois a Europa, por exemplo, hoje não sobreviveria se a China deixasse de enviar chips para a Europa, e portanto a China apercebeu-se, e por isso é que tu vês essa evolução deste gráfico, a China apercebeu-se que pode conquistar o mundo não através da guerra, não através de impondo uma política liberal, um modelo ocidental, como nós europeus também fizemos durante vários séculos, mas que pensou assim, eu posso efetivamente fazer parcerias económicas e deixar estes países dependentes da minha presença económica, em várias áreas. Quando nós temos a Turquia a construir hospitais no Sudão e a investir no Sudão, e nós olhamos para a Europa, em que não existe mais parceria, a Europa então esqueceu-se totalmente da África. E mesmo aquilo que vocês viram, o tempo que foi negociar, por exemplo, quer o acordo do Mercosul, ou quer o acordo com a Índia, ou mesmo com a Indonésia, o que nos vem dizer é que a China, aos poucos, sem fazer barulho, sem incomodar ninguém, sem ter que intervir militarmente, sem fazer ameaças, foi ganhando este espaço e esta preponderância. Obviamente que durante muito tempo os Estados Unidos não se aperceberam do que estava a acontecer, e quando olharam, nomeadamente Donald Trump, quando olhou, viu o mundo todo pintado de vermelho e ficou um bocado assustado. E o Alberto já o disse várias vezes, que há aqui um ponto que o Kissinger sempre fez questão de levantar, que era o seguinte, que era, os Estados Unidos sempre tiveram este medo que a Ásia e o Médio Oriente se juntassem e ali parte da Europa e criassem ali uma força e um potencial, seja militar, seja comercial, e que se juntassem e que olhassem para os Estados Unidos não como um parceiro, mas como um inimigo. E existe, digamos assim, no subconsciente dos americanos e dos políticos americanos, muito este medo. Mas durante muito tempo eles olharam para a China como o produtor daqueles brinquedos de plástico baratos, daquelas coisas a imitar os produtos caros europeus ou norte-americanos. Já agora, os alemães também fizeram esse erro de análise durante demasiado tempo.
Também fizeram. E eu já lá vou, porque depois fizeram outro erro de análise em relação ao Putin. E já lá vou. Era a segunda parte aqui da minha explicação. E, portanto, durante muito tempo olharam para isto e pensaram que, da mesma forma que nós muitas vezes, quando falamos da China com a imagem das lojas dos chineses cá em Portugal, há muita gente que acha que a China é isso. E por isso é que, e agora vou fazer aqui esta ponte para a Alemanha, por isso é que o chanceler alemão, agora na sua visita à China, que é uma visita importantíssima, eu até escrevi um artigo para o Expresso que não saiu porque não era o momento certo para falar sobre isso, mas da importância que foi essa visita à China, o chanceler alemão ficou deslumbrado com a tecnologia chinesa, com o avanço que a tecnologia chinesa leva sobre a tecnologia europeia, nomeadamente a tecnologia alemã, que durante muito tempo deu cartas no mundo, porque nós ficámos parados. E na questão energética, fazendo esta ponta aqui na questão energética, o Bernardo tocou aqui num ponto super importante, que é, obviamente que a questão militar, a Europa um dia vai ter que decidir, seja a Europa, seja... e o Bernardo fez aqui uma ressalva que me parece que é importante, que não é a União Europeia, é a Europa, porque efetivamente a Noruega, efetivamente a Turquia estará... ou em parte a Turquia terá que estar junta e, nomeadamente, também o Reino Unido terá que estar junto. E nós vamos ter que criar uma ideia de estratégia de defesa e uma defesa comum. E tem outro ponto aqui da Alemanha que eu quero dizer, que é, a Alemanha quer-se nuclearizar, porque a Alemanha entendeu, da mesma forma que o Irão, que só efetivamente tendo uma arma nuclear é que pode estar sentada em algumas mesas a ter discussões. É um bocadinho... sair da mesa das crianças e sentar-se na mesa dos adultos. E a Alemanha entendeu isso. E como a Alemanha, com este chanceler, perdeu e virou a página do passado, da Segunda Guerra Mundial e dos nazis e toda aquela ideia de que eu ouvi uma quantidade de comentadores a falar, meu Deus, agora a Alemanha vai fazer um grande investimento militar. Como se o Merz agora saísse por aí, pela Europa, a invadir e a fazer um género de blitzkrieg. Não é isso. E, portanto, a Alemanha quer se nuclearizar. Curiosamente, na mesma semana, ou nesta semana em que estamos a gravar, Merz vem dizer que aquilo que Angela Merkel fez de deixar a questão da energia nuclear e da produção de energia nuclear, que essa sim poderia vir substituir a necessidade de gás e a necessidade de energia derivada do petróleo para aquecermos as nossas casas, essa decisão era irreversível. Ou seja, estamos tão atrasados, estamos tantos anos-luz, andamos e ia demorar tanto tempo para que isso voltasse a acontecer, que os alemães acham que é quase irreversível. Vejam que, por exemplo, a Hungria anda a construir uma central nuclear para produção de energia com a ajuda dos russos há 10 anos. Portanto, as coisas não são feitas de um dia. E depois, mesmo para terminar, a Alemanha, quando a Angela Merkel teve o seu tempo como chanceler, um dia nós devíamos fazer um programa só sobre isso, desmistificar aqui, há muita gente que acha que ela foi uma grande chanceler, eu não sou propriamente a pessoa que tem essa opinião, e muito dos males que acontecem da Europa nasceram durante o seu período, ao contrário da China, em que a China utilizava a economia para ter controle das negociações e até ter um certo controle político e económico sobre os países com que queria fazer essas trocas comerciais e tinha interesses económicos, e conseguiu fazê-lo bem. Merkel vendeu a ideia à Europa de que nós iríamos ter a Rússia do lado da Europa e parceira da Europa, trazendo para, digamos assim, para este equilíbrio comercial e para a economia, a Rússia, ou seja, que era dando dinheiro à Rússia, fazendo a Rússia tornar-se interdependente da Europa nas suas relações comerciais, nomeadamente na questão da energia, de que a Europa e a Rússia iam ficar tão interdependentes que era impossível existir um conflito militar. A única coisa que a Europa se esqueceu é que para a produção de casacos, para a produção de carros da BMW, para a produção de chocolates,
na Suíça, de vinho na Itália, de chouriços em Trás-os-Montes, é preciso energia. E como nós não somos produtores de energia e como nós somos dependentes da energia que vinha da Rússia em grande parte, nós não conseguimos fazer a produção de chouriças se não tivermos luz e se não tivermos uma quantidade de coisas. Os russos conseguem comprar as chouriças no outro lado. E, portanto, esta falha europeia, que não é só militar, como o Bernardo tu fez muito bem, e infelizmente nós não tivemos capacidade de, em termos militares, já ter tomado esta decisão quando já o deveríamos ter feito. Cabe lembrar, e com isto termino, cabe lembrar que na última conferência de Munique, dada pelo secretário de Estado do Obama, ele já o disse e referiu bem naquela conferência de Munique, de que a Europa tinha que estar preparada para se tornar independente, não só militarmente e ter a sua capacidade militar, mas também na sua capacidade estratégica energética. Mas a Europa andou muito mais preocupada em criar aquelas tampinhas para as garrafas do que olhar para as coisas sérias. Obrigado, Miguel. Brilhante mais uma vez este enquadramento. Fica aqui prometido. Desculpa. Diz. Deixa-me só interromper aqui por uma questão. Bom, primeiro pedir desculpa, que agora estou aqui quase a falar na sombra, não é? Parece o comunicado do líder do Irão ontem, é muito semelhante. Mas para dizer que o Miguel tocou nos pontos que acho que vale a pena mencionar e também trazer aqui para a discussão, e vou ser o mais sintético possível, mas também os meus alunos esta semana vieram, alguns deles ter comigo e disseram que ouviam o podcast, e portanto, por isso vamos ter também aqui esta dimensão das relações internacionais associada àquilo que o Miguel estava a dizer, que é o grande medo dos Estados Unidos, e o que o Alberto disse também, que é o grande medo dos Estados Unidos ser esta união da plataforma euroasiática com o Médio Oriente, não é mais do que de repente termos uma união entre o Heartland do Mackinder e o Rimland do Spikeman. Portanto, temos aqui uma espécie de superestrutura gigantesca que todos os geógrafos e os primeiros pensadores da geopolítica e da estratégia a nível internacional repararam que seria, de facto, o centro nevrálgico do mundo. E esta é a primeira parte. E depois a segunda parte é relativamente ao que o Miguel dizia quanto ao multilateralismo chinês. Portanto, num momento em que percebemos claramente que a China está a dominar ou a tentar dominar e domina melhor esta arte do multilateralismo competitivo, que não é já um multilateralismo cooperativo, é um multilateralismo competitivo, em que cada nação procura perseguir aquilo que são os seus interesses e as suas agendas e acaba por fazer alianças também económicas, um pouco de forma espontânea, ad hoc, mesmo que, como o Miguel dizia, nós estejamos a falar de alianças entre democracias, podemos estar a falar de alianças entre modelos políticos muito heterogéneos. No entanto, o que interessa principalmente neste multilateralismo, ou se quisermos chamar plurilateralismo, minilateralismo, surgem agora uma série de novos termos que se tentam também adaptar àquilo que é a realidade do sistema internacional, a prova é que a base dessas alianças são os interesses económicos e os interesses comuns entre nações, mesmo que essas nações, a nível de sistema político, não tenham nada a ver umas com as outras. E quem olha, e daí ter falado dos meus alunos também, quem olha para aquilo que é as relações internacionais chinesas e a teorização das relações internacionais chinesas, há dois grandes campos. O primeiro campo é um campo que foi feito principalmente, desenvolvido principalmente dentro da China, e esse campo olha para o mundo e para a China como o centro do mundo e, idealmente, todos estariam ligados à China como se fosse de uma forma subsidiária e teriam governos e regimes parecidos com o regime chinês. E depois há uma escola das relações internacionais chinesa que foi produzida pela diáspora chinesa que criou a teoria da ascensão pacífica. E isto que o Miguel falava não é mais que a ascensão pacífica, é procurar liderar o multilateralismo pela paz e não se envolverem em conflitos beligerantes ou bélicos. E é isso que estamos a assistir aqui. Por isso é que, como o Miguel e o Alberto estavam a dizer, hoje em dia, se formos à África, se formos à capital do Ruanda, há serviços que já estão traduzidos em chinês. Porque não só os chineses deslocalizam as suas empresas para este neste caso para o sul global, se quisermos chamar assim, não é? É um termo, claro, muito generalista, mas muito genérico, mas para o sul global, e também levam os seus trabalhadores, ou seja, há aqui uma dupla penalização. Por um lado, uma dupla penalização para o Ocidente, em que não consegue explorar aquele tipo de mercados, porque já lá estão os chineses, e esse foi também um dos problemas do Trump em relação à Venezuela, e depois há uma penalização também para o mercado nacional destes países subdesenvolvidos, porque de facto os seus recursos humanos não têm uma melhoria da qualidade de vida, não se traduz nos salários esta deslocalização das empresas chinesas, porque
imaginem, os trabalhadores chineses acompanham as empresas chinesas e o que vemos é assim, isso como uma espécie de, essa deslocalização como uma espécie quase de superestrutura cultural, económica e cultural que não, em nome do desenvolvimento poderia ser feita, como aliás na própria Groenlândia os Estados Unidos tentaram puxar esta imagem de que iriam estabelecer as suas empresas na Groenlândia precisamente para ajudar à melhoria da vida daquelas populações. O que vemos através desta expansão chinesa não é necessariamente isso. Há um investimento grande em infraestruturas e estão a ganhar no mercado internacional por esse investimento grande em infraestruturas no sul global. No entanto, conseguem ao mesmo tempo ter mão de obra quase escrava, seja aquela que importam da China, ou que levam consigo, no fundo, seja aquela que já vive no território. Obrigado, Bernardo. Eu ia deixar aqui 2 notas. Primeiro que fica aqui a promessa de um episódio especial do ABC no Mundo no Futuro sobre Angela Merkel e a sua liderança da Alemanha. E aos alunos do Bernardo, primeiro, obrigado por ouvirem o podcast, e depois fica aqui o desafio de comentarem se estiverem a ver este episódio, porque nós queremos saber quem vocês são e queremos que vocês participem também aqui na discussão. O melhor comentário, o professor Bernardo Valente tem que subir a nota, naturalmente. Exatamente. Não pode ficar aqui a promessa, mas talvez possa haver alguma atenção especial se houver comentários particularmente bons. Não vamos confirmar nem desmentir. Alberto, eu ia lançar para ti aqui o nosso último gráfico sério aqui do episódio. Depois temos um último bónus que quase substitui o nosso tema mais leve, que é um habitué aqui do ABC do Mundo. Mas aqui no último, porque o Miguel e o Bernardo fizeram aqui pontos perfeitos sobre a questão chinesa, e este último gráfico sério que nós temos aqui para analisar mostra um bocadinho a relação económica da Rússia com a China, que aparece aqui destacadamente como a grande importadora de combustíveis fósseis a partir da Rússia, mas depois temos aqui outros países e regiões também interessantes. Temos aqui a Índia em segundo lugar, a Turquia em terceiro e a União Europeia. A União Europeia ainda lá está. A União Europeia ainda lá está. A Ucrânia. Exatamente, ou seja, não tem, a União Europeia não tem importações de carvão, basicamente, mas entre gás e petróleo sim. Tem aqui um papel bastante relevante. E eu queria basicamente aproveitar isto para fazer aqui um último ponto, não só em relação à questão da China e da Rússia e desta relação económica umbilical, mas também para nós olharmos para um ponto que o Miguel também já fez aqui antes, que é, no meio desta questão do conflito do Irão, todos nós parece que estamos a pôr aqui em segundo plano, quase esquecido, que o conflito na Ucrânia continua a existir diariamente e, portanto, a Ucrânia e a Rússia continuam em guerra e sem resolução à vista, e a Rússia parece ter agora, com o aumento do preço dos combustíveis e com a questão do Estreito de Hormuz, ter aqui quase um balão de oxigénio no seu esforço de guerra pela questão do financiamento, pela importância do financiamento de petróleo para a sua economia. Fala um bocadinho também sobre isso, Alberto. Sim, o futuro, nós estamos numa fase de transição da ordem internacional. O futuro da ordem internacional vai seguir-se na Eurásia, como aliás quase sempre se decidiu. Quando nós falamos, e convido então os alunos do Bernardo e os outros ouvintes a verem com atenção este gráfico, eu desde já devo dizer que não aceito perder para o Bernardo o meu título de nerd de relações internacionais residente deste canal. E queria falar aqui de uma teoria do sistema mundo, do Wallerstein, que é uma teoria que, aliás, é particularmente relevante na área da economia e política internacional, em que basicamente dividimos o mundo em economias core, as economias mais desenvolvidas, para simplificar, os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a Coreia do Sul, as economias semi-periféricas, que eram os anteriores em desenvolvimento, depois passaram a ser as economias emergentes, que agora basicamente são os BRICS alargados em outros países, e os países periféricos. O que é interessante nós olharmos para este gráfico e também para as dinâmicas que o Miguel falou entre a China e os Estados Unidos é que, por um lado, do ponto de vista daquilo que é a sobrevivência da Rússia, que lhes permite continuar a fazer a guerra na Ucrânia, eles passaram de serem vendedores principalmente de economias core para as economias ditas em desenvolvimento, ou semi-periféricas ou emergentes, e para o chamado
terceiro mundo, economias periféricas. E fizeram isso de forma extremamente bem sucedida. Segundo ponto que é importante, quando nós vemos a dinâmica económica ou a falta de estratégia económica dos Estados Unidos, nós vemos que os Estados Unidos, nestes três mundos, está a longo prazo a perder a capacidade de definir o futuro do que são as relações comerciais. Nas economias core, a relação económica entre a Europa e os Estados Unidos não vai desaparecer, nem pouco mais ou menos, mas os Estados Unidos perderam a oportunidade de fazer o TTIP, que ligaria, por exemplo, ao Japão, à Coreia do Sul, perderam a oportunidade de ter uma relação previsível, para usar a palavra do Miguel, com a União Europeia, com as tarifas que saem, depois entram e depois voltam a entrar. Nas economias emergentes, nós temos um bloco alternativo, que é os BRICS alargados, que se constitui, países com diferentes objetivos, que constitui contra a hegemonia do dólar no sistema financeiro e muitos destes players regionais que fazem acordos comerciais, mas que não incluem os Estados Unidos. E, por fim, no terceiro mundo, o mundo periférico, bem o Miguel já falou, é o terceiro mundo periférico, tanto a Europa como os Estados Unidos não têm um papel tão importante. Eu ainda tenho alguma esperança no que poderá ser o potencial, por exemplo, da relação entre a Europa e a CELAC, que é ali a região das Caraíbas, mas mesmo os acordos com o Mercosul, que é o acordo mais óbvio, demorou 25 anos a ser... Portanto, nós vimos que nos três mundos a Rússia consegue sobreviver e, por outro lado, os Estados Unidos e a Europa têm tido dificuldade. Último ponto sobre esta questão da Eurásia que foi levantada antes. Quando nós vemos, do ponto de vista, e o Bernardo falou bem do Hartland e do Riemann e falou da escola chinesa, do ponto de vista dos Estados Unidos, e explica muitas das suas intervenções militares, há 5 protuberâncias na Eurásia que permitem, no Rhineland, o controle da Eurásia por parte dos Estados Unidos. A Europa, o Médio Oriente, o subcontinente indiano, o Sudeste Asiático, onde está, por exemplo, o Vietnã, quando os Estados Unidos entrou, e o Japão e a Coreia. E é interessante ver que nestes 5 protuberâncias, basicamente, tem sido a maior parte das intervenções militares dos Estados Unidos. E também vemos que nestas 5 protuberâncias, sobre qualquer tipo de aspecto, economicamente, a China ganhou a proeminência, mesmo no Japão e na Coreia do Sul, que são inimigos geopolíticos da China, mas cujas relações comerciais continuam a aumentar. Perfeito, obrigado, Alberto. Um excelente final de discussão séria aqui do nosso episódio, e nós vamos só concluir aqui com uma menção honrosa a um gráfico que foi o Bernardo que trouxe, e que também está muito relacionado com o trabalho das autoridades oficiais norte-americanas, e que basicamente é uma análise detalhada de vários sítios de pizza, de venda de pizza, e algumas horas que têm tido picos de pedidos, picos de consumos. Bernardo, expliquem que área geográfica é que estamos a falar e porque é que é importante nós olharmos para este gráfico. É isso, de forma também muito científica, e de certeza que algumas pessoas que estão a ver o podcast, e de certeza que o Miguel também, não conversámos sobre isto, que já viu também este tipo de gráficos. Agora, juntamente com aquilo que se criou, e isto é um fenómeno mais perverso, antes de passarmos ao tema mais leve, que são as casas de apostas e o jogo sobre a guerra, criou-se também... Fortunas são ganhas. Exato. E estes sites de tracking, não é, para tentarem perceber quais são os fluxos das casas de pizzas, estão ligados a esses sites de apostas também. Porque se criou esta teoria, claro que se tem comprovado principalmente no início deste ano, porque tivemos 2 meses e meio agora sensivelmente cheios de peripécias a nível da política internacional, principalmente devido à administração norte-americana, e então alguém percebeu que se fizessem este controle do fluxo, conseguissem medir este controle do fluxo de pizzas vendidas nas pizzarias, nas cadeias de pizzas, junto ao Pentágono, em horas específicas, especialmente à hora da refeição, lá está, tendo em conta que as decisões políticas principais têm sido tomadas, segundo este gráfico das pizzas, depois da hora de jantar, em que se conseguia perceber então, sempre que havia um maior fluxo, portanto, um maior número de pessoas a ir a estas cadeias de pizzas, logo a seguir tínhamos ou um comunicado ou uma intervenção norte-americana. E então podemos
ver, não só neste site, depois deixamos o link, podemos ver não só, não dá para ver o histórico, infelizmente, ou pelo menos eu não descobri como ver o histórico, por exemplo, da semana que antecedeu a invasão à Venezuela, ou a intervenção na Venezuela. No entanto, dá para termos também uma estimativa para o resto da semana. Portanto, tenho-vos a avisar que hoje é sexta-feira, isto sairá provavelmente no fim de semana, e no sábado está esperado um fluxo muito maior do que hoje. Portanto, protejam-se quanto a isso. E Miguel e Alberto, se vocês estivessem no Pentágono a tomar decisões, que tipo de comida é que vocês mandavam vir para ganhar energia para as decisões de guerra? Era pizza? E qual era a pizza, já agora? A pergunta é para mim? Sim, Miguel, força, podes ir primeiro. Em primeiro lugar, era saber quem é que pagava essa encomenda. Quem pagasse essa encomenda poderia... Estes alemães querem sempre saber quem é que paga, é impressionante. Portanto, era mais fácil de saber. Se eu pedisse a pizza, como eu sou um amante da política internacional e das relações internacionais, e acho que é sempre bom apimentar estas coisas, pedia efetivamente uma pizza que também identifica aquilo que é a posição de Peter Hegseth dentro do Pentágono, e portanto pedia a pizza Diavola. Sim, bastante picante. Também sou apreciador, Miguel. O Alberto já nos confessou aqui que é apreciador de um certo tipo de pizza que é um bocadinho ofensivo para... Eu quero para a fazer origem da aqui a defesa da honra da pizza de ananás. É um dos mistérios que eu não percebo. Eu adoro, qual é o problema? Portanto, eu podia, se estivesse a preparar uma invasão ou uma intervenção militar de um país, uma pizza de ananás, mas estou desiludido que também não haja um site de tracking de sushi, por exemplo, nas imediações do Pentágono. Ninguém come sushi no Pentágono, olha, fica a nota. Nós poderíamos... Olha que esta pizza... Eu faço... Miguel, vou aproveitar esta vossa plataforma ao primeiro-ministro português, portanto ao Dr. Luís Montenegro, se me está a ouvir, efetivamente, talvez de fazer um tracking igual quando da negociação do orçamento, para nós sabermos, por exemplo, a quantidade de bifanas e de imperiais que são vendidas ali à volta do Parlamento, e pode ser que efetivamente isso nos dê uma ideia e que ajude também o novo Presidente da República a saber mais ou menos para que lado é que possa pender a aprovação do Parlamento, porque me parece interessante este tipo de gráficos e pronto, e traz uma certa graça à política. E a brincar, essa pizza de ananás abria um conflito diplomático com a Meloni, era meio caminho andado para ela se extremar outra vez. Exatamente, ainda mais agora, quando ela veio fazer esta crítica tão violenta ao Trump. Portanto, eu vou deixar aqui também este pedido ao professor Alberto Cunha, que peça uma pizza que não a União Europeia já tem tantos problemas e já é tão difícil de gerir que eu acho que o ananás da pizza é mais um ponto. Só fazer aqui uma referência interessante que me parece, mesmo só para terminar, agradecendo aos três esta oportunidade, é mesmo um gosto. Obrigado. Fazê-lo e dizer o seguinte, faltou-nos falar aqui um pouquinho do solero espanhol nesta guerra, nomeadamente na posição que a Espanha apresentou. O Bernardo Valente há pouco, de uma forma muito, muito diplomática, abordou eu vou utilizar esta expressão, não me entendam mal, mas esta loucura que passou a ser o direito internacional e, portanto, esta arma de arremesso que a Europa utilizou, que depois no dia-a-dia não serve para nada, mas também dar aqui uma dica aos alunos do professor Bernardo Valente, aqui do tio Miguel, que é nesta coisa das relações internacionais de nós os quatro, o que anda há mais tempo metido nestas coisas, fazer o seguinte... entendam a posição de Sánchez, indo ver o que é que se passa na política interna espanhola, quem apoia quem, e uma vez que nós temos eleições em Espanha, como é que a política interna obriga os líderes a ter uma posição sobre a política internacional de uma forma completamente diferente. Portanto, fica aqui do tio Miguel, fica essa dica aos alunos do professor Bernardo.
Fantástico, muito obrigado, Miguel. Obrigado por ter estado connosco. Nada, foi um gosto. Um grande agradecimento. É um gosto. Nós temos de terminar, mas fica aqui o desafio para termos talvez um índice de bifanas, um índice de imperiais, em Espanha um índice de paella, quem sabe. Portanto, acho que é uma boa forma de ver a política e de tornar isto mais leve. Obrigado a todos, foi mais um episódio do ABC do Mundo. Sigam, subscrevam, façam um gosto no vídeo, comentem se forem principalmente os alunos do Bernardo. Mas qualquer pessoa, nós gostamos muito dos comentários e obrigado pelos vossos comentários e elogios que temos recebido. Nós estaremos de volta muito em breve com mais conversas sobre o mundo. Obrigado a todos. Obrigado.